Eu me apaixonei por um padre e descobri que ele colecionava corações de noviças como quem coleciona santos de gesso. Durante 63 anos eu carreguei esse segredo como se fosse um pecado mortal. 63 anos, meu Deus! Acordei tantas manhãs com o peso dessa lembrança no peito, como se fosse uma pedra que não conseguia cuspir nem engolir. E hoje eu não aguento mais. Meu nome é Irmã Conceição. Quer dizer, era Irmã Conceição. Agora sou só Conceição Santos, tenho 82 anos, moro aqui nesse quartinho simples em Diamantina, Minas Gerais. Moro sozinha há mais de 40 anos, porque depois do que aconteceu, bem, nunca mais consegui me entregar de verdade para homem nenhum. Como é que se entrega o coração para alguém quando a primeira vez que você amou foi traída de uma forma tão suja? Vocês devem estar se perguntando por que uma senhora da minha idade, nessa altura da vida, resolve contar uma coisa dessas. Por que mexer numa ferida que já devia ter cicatrizado há tanto tempo? É que eu cansei de carregar isso sozinha. Cansei de acordar de madrugada, ainda sonhando com aqueles olhos verdes dele, com aquela voz grave falando meu nome durante a confissão. Conceição, minha filha. Ai, meu Deus, como doeu ouvir aquilo tantas vezes na minha cabeça. E tem outra coisa. Semana passada, eu estava assistindo esse canal aqui, o Diário da Vovó Revela, e uma senhora contou a história dela, uma história que ela nunca tinha contado para ninguém. E eu pensei que talvez fosse a hora. Talvez fosse a hora de botar para fora o que eu engoli durante todos esses anos. Porque se eu morrer amanhã, e na minha idade a gente nunca sabe, eu não quero levar esse segredo comigo. Não quero que ele apodreça junto com meu corpo. O que eu vou contar aqui, nem minha irmã sabe. Nem minha irmã, que foi a única pessoa que me acolheu quando eu saí do convento, sem fazer perguntas, sem me julgar. Ela sempre achou que eu tinha saído porque não tinha vocação mesmo, porque era muito nova, muito sonhadora. Deixei ela pensar isso. Era mais fácil do que explicar que eu tinha me apaixonado pelo homem errado, na hora errada, no lugar mais sagrado que existe. Então, se vocês estão aí, do outro lado dessa tela, ouçam bem o que eu vou dizer, porque essa história precisa ser contada. Não por mim, que já estou no finalzinho da vida, mas por todas as outras meninas que passaram pelo que eu passei. Porque eu descobri, anos depois, que eu não fui a única. Não fui a única que ele olhava diferente. Não fui a única que ele fez acreditar que era especial. Era janeiro de 1961. Eu tinha 19 anos e tinha acabado de entrar como noviça no convento das Irmãs da Caridade, aqui em Diamantina. Naquela época, menina de família católica que não casava cedo, ou virava freira, ou virava encalhada. E eu sempre fui muito religiosa. Desde pequena, eu rezava o terço toda noite, ajudava minha mãe a enfeitar o altar do Sagrado Coração, sonhava em servir a Deus com todas as forças da minha alma. Nunca imaginei que, dentro daqueles muros sagrados, eu ia conhecer o diabo vestido de batina. Para vocês entenderem direito como tudo começou, eu preciso voltar um pouco mais no tempo. Preciso contar como era a minha vida antes de pisar naquele convento. Porque foi justamente essa vida que me preparou para ser a presa perfeita para o Padre Miguel. Eu nasci e cresci numa família católica de raiz, dessas que não faltavam uma missa sequer, nem mesmo quando estava chovendo canivete. Meu pai, seu Antônio Santos, era ferroviário da Estrada de Ferro Central do Brasil, e minha mãe, Dona Aparecida, costurava para fora e cuidava de nós 5 filhos com mão de ferro e coração de manteiga. Nossa casa era pequena, de 3 cômodos só, mas sempre cheirava a café coado na hora e tinha o som do Rádio Nacional tocando boleros à noite. Na parede da sala, bem no meio, ficava um quadro grande do Sagrado Coração de Jesus, com aqueles olhos azuis que pareciam te seguir para todo lado. Do lado direito, um crucifixo de madeira que minha avó trouxe de uma romaria em Aparecida. Do lado esquerdo, Nossa Senhora Aparecida, com um manto azul já meio desbotado pelo tempo, mas ainda linda, ainda protetora. Todo dia, depois do jantar, a família inteira se ajoelhava ali na sala e rezava o terço. Eu era sempre a primeira a me ajoelhar e a última a levantar. Minha mãe sempre dizia que eu tinha jeito para santa. Desde os 7 anos, eu brincava de dar missa, botava um lençol branco na cabeça, fingia que estava dando a comunhão para os meus irmãos usando fatias de pão dormido. Decorei todas as orações antes mesmo de saber ler direito. Sabia o Pai Nosso,
A Ave Maria, o Anjo do Senhor, a Salve Rainha, tudo de cor. Quando a professora perguntava qual era o meu sonho, eu respondia sem pestanejar: servir ao Senhor nosso Deus. Na adolescência, enquanto as outras meninas da minha idade sonhavam com namoro, vestido de noiva, filhos, eu sonhava com a vida religiosa. Achava lindo ver as freiras passando pela rua com aqueles hábitos brancos esvoaçando no vento, os rosários balançando na cintura, os olhos sempre baixos, sempre recatados. Parecia uma coisa tão pura, tão santa, tão longe de todas as preocupações mundanas que eu via atormentando as mulheres casadas da vizinhança. Dona Francisca, que morava 2 casas para baixo, vivia reclamando do marido bêbado. Dona Maria das Dores chorava escondido porque o marido tinha outra família na cidade ao lado. Dona Carmen trabalhava de sol a sol, cuidando de 6 filhos pequenos e sempre parecia exausta, sempre parecia infeliz. Eu olhava para elas e pensava: não, isso não é para mim. Eu quero servir a Deus, quero uma vida dedicada ao amor verdadeiro, ao amor puro. Quando completei 18 anos, conversei com meus pais sobre minha vocação. Meu pai ficou orgulhoso, disse que era uma honra ter uma filha religiosa na família. Minha mãe chorou, mas era choro de emoção, de orgulho. Minha filha vai ser uma santa, ela repetia para os vizinhos, inchada de satisfação. O processo para entrar no convento das Irmãs da Caridade foi longo. Tive que passar por várias entrevistas com a Madre Superiora, Irmã Teresinha, uma mulher pequena, mas de presença imponente, com uns 60 anos e uns olhos cinzentos que pareciam ver através da alma da gente. Ela me fez perguntas sobre minha fé, sobre minha família, sobre meus sonhos, sobre minha pureza. Respondi tudo com sinceridade, com o coração aberto, como se estivesse falando diretamente com Nossa Senhora. Você tem certeza, minha filha, de que quer abrir mão do casamento, da maternidade, de todos os prazeres mundanos para se dedicar exclusivamente a Cristo? Ela perguntou na última entrevista, me olhando fixo nos olhos. Tenho, madre. Tenho absoluta certeza. Eu quero ser esposa de Cristo. Quero servir aos pobres. Quero dedicar minha vida inteirinha ao Senhor. Ela sorriu, um sorriso discreto, mas caloroso. Então, bem-vinda à nossa família religiosa, Conceição. A partir de agora, você será a nossa irmã Conceição. O dia em que entrei no convento foi o mais feliz da minha vida até então. Era uma manhã de janeiro de 1961. O sol brilhando forte, o céu azul sem uma nuvem sequer. Minha família inteira me acompanhou até o portão principal, um portão de ferro pintado de branco, com uma imagem de Nossa Senhora das Graças no meio. Minha mãe chorou muito, me abraçou tanto que achei que não ia conseguir me soltar dos braços dela. Cuida da minha menina, Nossa Senhora, ela sussurrou no meu ouvido, ainda me apertando. Cuida da minha santa. Entrei carregando uma mala pequena de couro marrom, com poucas roupas e muita fé. O convento era lindo, um prédio colonial pintado de amarelo claro, com janelas azuis e um jardim cheio de rosas brancas e vermelhas. No centro do pátio, uma estátua de São Francisco de Assis, com os braços abertos, como se estivesse abençoando todas nós. O cheiro era de cera de abelha, incenso e flores frescas. Era exatamente como eu imaginava que fosse o céu. As outras noviças me receberam com carinho. Éramos 8, todas entre 18 e 22 anos, todas vindas de famílias católicas de Minas Gerais. Havia a irmã Lúcia, baixinha e gordinha, com um sorriso permanente no rosto. A irmã Socorro, alta e magra, muito inteligente, que sabia latim. A irmã Fátima, que tocava órgão como um anjo, e outras meninas como eu, cheias de fé, cheias de sonhos, cheias de pureza. Nossos dias começavam às 5 da manhã, com o badalar do sino da capela. Primeira oração do dia, depois café simples. Pão caseiro, café com leite, às vezes uma fruta. Em seguida, trabalhos domésticos, limpeza, cozinha, cuidado do jardim, costuras. De tarde, estudos religiosos, leitura da Bíblia, preparação para os votos. À noite, mais orações, jantar e silêncio sagrado até o dia seguinte. Era uma vida simples, disciplinada. Mas eu amava cada minuto. Amava acordar cedo e ver o sol nascendo através das vidraças coloridas da capela. Amava o barulho das nossas sandálias de couro batendo no chão de pedra dos corredores. Amava o cheiro do incenso durante a missa, o som do órgão ecoando pelas paredes antigas, a sensação de paz que tomava conta de mim sempre que eu me ajoelhava diante do altar. Durante os 3 primeiros meses,
Tudo foi perfeito. Eu estava vivendo o sonho da minha vida, estava me preparando para me casar com Cristo, para me dedicar inteirinha ao amor divino. Me sentia protegida, amada, especial. Achava que nada nem ninguém poderia abalar aquela felicidade, aquela certeza, aquela fé inabalável. Foi aí que chegou o Padre Miguel. O Padre Miguel chegou ao convento numa tarde de abril de 1961, quando eu já estava há 3 meses ali, já me sentindo parte daquela família religiosa, já acostumada com a rotina santa que eu tanto amava. Lembro-me perfeitamente do dia, porque foi uma quarta-feira de outono, com aquele friozinho gostoso de Minas, e eu estava no jardim regando as rosas quando ouvi o barulho de um automóvel parando no pátio principal. Naquela época, não era comum ver carros por ali. O convento ficava num lugar meio afastado do centro de Diamantina, numa rua de paralelepípedos que subia uma ladeira íngreme. A maioria das pessoas chegava a pé ou de jardineira. Então, quando ouvi o ronco do motor, levantei os olhos curiosa para ver quem seria. Era um Chevrolet preto desses grandes que brilhava no sol da tarde. De dentro saiu um homem alto, de ombros largos, vestindo uma batina preta impecável que parecia feita sob medida. Ele devia ter uns 35 anos, cabelos castanhos meio ondulados, penteados com brilhantina, e uma barba por fazer que dava um ar meio rebelde ao rosto. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Olhos verdes intensos que pareciam ver além do que estava na frente deles. Ele tirou uma mala de couro do banco de trás do carro e caminhou em direção ao prédio principal, com passos firmes, seguros, como quem estava acostumado a ser respeitado aonde quer que chegasse. A batina balançava com o movimento das pernas, e eu reparei que ele era diferente dos outros padres que eu conhecia. Havia alguma coisa nele, alguma coisa que me fez ficar olhando até ele desaparecer pela porta principal. Conceição. A voz da irmã Socorro me tirou do devaneio. Para que ficarei parado olhando? Temos trabalho a fazer. Balancei a cabeça, meio envergonhada, e voltei a regar as rosas. Mas confesso que, pelo resto da tarde, meus pensamentos ficaram voltados para aquele homem. Quem seria? Por que tinha vindo ao nosso convento? E por que eu não conseguia tirar aqueles olhos verdes da minha cabeça? Na hora do jantar, a Madre Superiora nos apresentou o visitante. Estávamos todas sentadas à mesa comprida do refeitório, tomando nossa sopa de legumes e comendo pão caseiro em silêncio, como de costume, quando ela bateu na lateral do copo de água com uma colher pequena. Meninas, gostaria de apresentar-lhes o Padre Miguel Santos Silva. Ele vem de Belo Horizonte, onde era confessor de um convento de irmãs franciscanas, e ficará conosco pelos próximos meses para orientar vocês, noviças, na preparação espiritual para os votos perpétuos. Todas nós baixamos os olhos respeitosamente, como mandavam as regras de etiqueta religiosa, mas eu dei uma olhadinha rápida, discreta. Ele estava de pé ao lado da Madre Superiora, com as mãos cruzadas às costas, e quando seus olhos percorreram a mesa, por uma fração de segundo, eles encontraram os meus. Foi como se alguém tivesse acendido uma vela dentro do meu peito. Ele sorriu, um sorriso quase imperceptível, só mexendo um cantinho da boca, e eu senti o rosto esquentar de um jeito que nunca tinha sentido antes. Baixei os olhos rapidamente, o coração disparando, e fingi que estava concentrada na sopa. Mas, na verdade, eu não conseguia engolir nem um gole sequer. O Padre Miguel será responsável pelas confissões semanais de vocês e também pelas aulas de teologia e história da igreja às terças e quintas-feiras, continuou a Madre Superiora. Espero que todas sejam respeitosas e dedicadas nos estudos. Todas nós murmuramos, sim, Madre, em coro, mas minha voz saiu mais baixa que o normal, quase um sussurro. Eu estava confusa, perturbada com aquela sensação estranha que tinha tomado conta de mim. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado, algo que eu nem sabia que existia. A primeira aula de teologia aconteceu na quinta-feira seguinte, numa sala pequena do segundo andar do convento, com paredes brancas, um crucifixo de madeira escura pendurado atrás da mesa do professor e 8 cadeiras de palha enfileiradas. Nós chegamos pontualmente às 2 da tarde, todas de hábito branco, com as cabeças cobertas pelo véu, as mãos cruzadas sobre o regaço, comportadas como sempre fomos ensinadas a ser. O Padre Miguel entrou na sala, trazendo uma Bíblia grande, encadernada em couro preto, e alguns livros de capa dura.
Colocou tudo sobre a mesa de madeira e ficou ali parado por alguns segundos, nos observando em silêncio. Seus olhos passaram por cada uma de nós, devagar, como se estivesse estudando nossos rostos, conhecendo nossas almas. Quando chegou a minha vez, eu senti de novo aquele calor no peito, aquela sensação estranha de que ele estava vendo algo em mim que as outras pessoas não viam. Dessa vez, consegui sustentar o olhar por mais tempo e percebi que ele também não desviava os olhos. Foi como se houvesse uma conversa silenciosa acontecendo entre nós, uma conversa que eu não entendia, mas que me deixava ao mesmo tempo assustada e fascinada. Bem, minhas irmãs, ele disse finalmente, com uma voz grave e melodiosa que ecoou pela sala pequena, hoje vamos conversar sobre o amor divino, o amor a Cristo, o amor que deve preencher completamente o coração de uma esposa do Senhor. A palavra amor saindo da boca dele teve um efeito estranho em mim. Não sei porquê, mas não soou como as outras vezes que eu tinha ouvido padres falarem sobre o amor divino. Havia alguma coisa diferente no tom, alguma coisa que me fazia pensar em outras formas de amor, formas que eu nem sabia direito o que eram. Ele começou a caminhar pela sala, com as mãos cruzadas às costas, falando sobre o Cântico dos Cânticos, sobre a linguagem poética que Salomão usava para descrever o amor entre a alma e Deus. Suas palavras eram cultas, inteligentes, cheias de referências que nenhum outro padre que eu conhecia fazia. Ele citava São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, falava sobre o êxtase místico, sobre a entrega total da alma ao divino. Quando uma mulher decide se casar com Cristo, dizia ele, parando bem na minha frente, ela precisa estar preparada para um amor que consome, que transforma, que exige a entrega de cada fibra do seu ser. Não é um amor morno, é um amor ardente e intenso, que queima por dentro. Eu engoli em seco, porque parecia que ele estava falando só comigo, porque aquelas palavras soavam tão diferentes quando saíam da boca dele. Depois da aula, quando todas as outras já tinham saído, eu fiquei para trás, fingindo que estava arrumando meus cadernos, mas na verdade esperando uma oportunidade de falar com ele. Não sabia o que queria dizer, só sabia que precisava estar perto dele, por mais alguns minutos. Irmã Conceição, ele disse, fazendo meu nome soar diferente, mais bonito. Você pareceu muito interessada na aula de hoje. É que eu sempre gostei muito de estudar sobre o amor divino, padre, respondi, com a voz meio trêmula. Desde pequena, eu sonho em me entregar completamente a Cristo. Ele se aproximou um pouco mais, tanto que consegui sentir o cheiro dele, um perfume discreto misturado com o cheiro de sabonete e água de colônia. Era um cheiro masculino, diferente de tudo que eu estava acostumada a sentir ali no convento. E você está preparada para essa entrega total, Conceição? Ele perguntou, me olhando diretamente nos olhos. Está preparada para um amor que vai exigir tudo de você? Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele sorriu, daquele jeito que só ele sabia sorrir, e tocou levemente no meu ombro. Foi um toque rápido, discreto, mas que me fez sentir como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo inteiro. Então vamos conversar mais sobre isso na sua próxima confissão, ele disse. Tenho certeza de que você tem muito a me contar. Saí dali com as pernas bambas, o coração ainda disparado e uma sensação estranha de que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Não entendia direito o que estava acontecendo comigo, mas sabia que era alguma coisa nova, alguma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Naquela noite, demorei horas para conseguir dormir. Ficava pensando na voz dele, no cheiro dele, no jeito que ele tinha me olhado. E pela primeira vez na vida, minhas orações antes de dormir não foram sobre amor divino, foram sobre aqueles olhos verdes que não saíam da minha cabeça. A primeira confissão com o Padre Miguel aconteceu numa segunda-feira de maio, numa tarde que estava chovendo miudinho lá fora. Daquelas chuvas de outono que deixam o ar cheirando a terra molhada e fazem a gente querer ficar quietinho em casa, pensando na vida. O confessionário do convento ficava numa salinha pequena ao lado da capela, com 2 cadeiras de madeira separadas por uma divisória baixa de madeira entalhada, toda trabalhada com desenhos de pombas e ramos de oliveira. Eu estava nervosa desde a manhã. Não consegui comer direito no almoço, não consegui me concentrar nas orações da tarde, e quando chegou a hora,
Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Bati na porta 3 vezes, como era o costume, e esperei ele dizer: "Entre, minha filha", com aquela voz que já tinha se tornado a trilha sonora dos meus sonhos. Entrei e me ajoelhei na cadeira do lado esquerdo, como sempre fazia nas confissões com o padre anterior. Mas desta vez era diferente. Era como se o ar da sala estivesse mais pesado, mais carregado de alguma coisa que eu não sabia nomear. Ele estava sentado do outro lado da divisória, e mesmo sem vê-lo completamente, eu conseguia sentir a presença dele, o cheiro dele, a força que emanava do corpo dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecei, fazendo o sinal da cruz com as mãos tremendo um pouquinho. Amém, ele respondeu. Fale-me, Conceição. O que pesa em seu coração? A forma como ele disse meu nome, Conceição, fez uma coisa estranha acontecer dentro de mim. Era como se ele estivesse acariciando meu nome com a voz, dando a cada sílaba uma importância especial. Respirei fundo e comecei a falar dos meus pequenos pecados. Pensamentos de vaidade quando me olhava no espelho, uma ou outra mentirinha boba para escapar de algum trabalho doméstico, momentos de preguiça durante as orações. "Isso é tudo, minha filha?" ele perguntou, e eu percebi que havia alguma coisa diferente no tom da voz dele. Alguma coisa mais íntima. É sim, padre", respondi, mas minha voz saiu meio incerta. "Conceição", ele disse, e dessa vez o tom era quase um sussurro. "Eu percebo que você não está sendo completamente sincera comigo. Confissão é o momento da verdade absoluta, da entrega total. Você não está sentindo nada diferente ultimamente? Nenhum pensamento novo?" Meu rosto ficou vermelho na hora. Como ele sabia? Como ele podia adivinhar que eu não conseguia parar de pensar nele, que acordava de madrugada imaginando como seria conversar com ele fora daquele confessionário, que durante as orações meus pensamentos fugiam da imagem de Cristo para se perderem naqueles olhos verdes? Eu não entendo, padre, menti, mas minha voz traía minha confusão. "Conceição", ele disse, e ouvi o barulho da cadeira dele rangendo, como se ele tivesse se inclinando para frente, se aproximando da divisória. "Olhe para mim." Levantei os olhos e o vi através dos vãos da madeira entalhada. Ele estava realmente inclinado para frente, o rosto a poucos centímetros da divisória, os olhos verdes fixos nos meus. Havia alguma coisa naquele olhar que me fazia sentir ao mesmo tempo protegida e em perigo. "Você está passando por uma transformação", ele disse, a voz baixa, quase um segredo. "É normal, é natural. Uma jovem como você, bonita, inteligente, cheia de vida, é impossível que não sinta certas inquietações." "Inquietações?" repeti, sem entender direito. "O despertar da mulher que existe dentro de você", ele explicou. "Por mais que você queira se entregar completamente a Cristo, ainda existe uma mulher de carne e osso dentro dessa noviça. Uma mulher que tem desejos, que tem vontades, que tem necessidades." Eu estava sem palavras. Nunca nenhum padre tinha falado comigo sobre essas coisas. Na verdade, nunca ninguém tinha falado comigo sobre essas coisas. Minha mãe sempre dizia que esses assuntos eram para depois do casamento, e no convento as freiras mais velhas evitavam qualquer conversa que tocasse nesses temas. "Eu não sei do que o senhor está falando", sussurrei, mas era mentira. Eu sabia exatamente do que ele estava falando, porque sentia essas inquietações todas as noites, todos os dias, todas as vezes que ele aparecia na minha frente. "Claro que sabe", ele disse, com um sorriso que consegui ver através da divisória. "E não há nada de errado nisso, Conceição. Deus nos fez assim. Nos fez com desejos, com vontades, com a capacidade de amar intensamente. O erro seria negar essa natureza, suprimi-la completamente. Mas eu vou ser freira", argumentei, confusa. Eu fiz voto de castidade. "Castidade não significa ausência de sentimentos", ele replicou. "Significa canalizar esses sentimentos para o amor divino. Mas para conseguir fazer isso, primeiro você precisa entender o que está sentindo. Precisa conhecer essa mulher que existe dentro de você." Ele se levantou da cadeira e contornou a divisória, vindo sentar na cadeira ao meu lado. Meu coração disparou. Nunca nenhum confessor tinha feito isso antes. Sempre ficavam do outro lado, sempre mantinham a distância sagrada entre pecador e absolvedor. "Me olhe nos olhos, Conceição", ele pediu, colocando uma das mãos sobre a minha mão. "Me conte o que você está realmente sentindo."
O toque da mão dele na minha foi como um choque elétrico. Seus dedos eram longos, quentes, levemente ásperos. Eu conseguia sentir o pulso dele, através da pele, rápido como o meu. Levantei os olhos e nos olhamos em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Eu penso no senhor. Confessei finalmente, a voz saindo quase sem som. Penso muito, e não sei por quê. Porque você é humana, ele disse, apertando levemente minha mão. Porque você é uma mulher linda, inteligente e está despertando para a vida. E eu também penso em você, Conceição. Meu mundo desabou e se reconstruiu naquele segundo. Ele também pensava em mim. Aquilo era possível? Era permitido? Era certo? Padre, comecei, mas ele me interrompeu. Miguel, ele disse, quando estivermos sozinhos, me chame de Miguel. Mas isso é pecado, sussurrei, mesmo sabendo que não queria que aquele momento acabasse nunca. Pecado é fingir que não estamos sentindo nada. Ele replicou, pecado é mentir para Deus, para você mesma, para mim. O que estamos sentindo é real, é verdadeiro, é puro, é um tipo diferente de amor, mas ainda assim é amor. Ficamos assim por mais alguns minutos, de mãos dadas, nos olhando em silêncio. Eu sabia que estava cruzando uma linha, que estava entrando num território desconhecido e perigoso. Mas, ao mesmo tempo, nunca tinha me sentido tão viva, tão completa, tão especial. Vamos nos encontrar amanhã, ele disse finalmente. Depois das orações da tarde, vá até a biblioteca. Vamos conversar melhor sobre isso tudo. Saí daquela confissão transformada. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim, uma luz que iluminava partes da minha alma que eu nem sabia que existiam. Caminhei pelos corredores do convento como se estivesse flutuando, como se meus pés mal tocassem o chão de pedra. Naquela noite, pela primeira vez em meses, não rezei antes de dormir. Fiquei deitada no meu beliche estreito, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquela conversa, cada palavra, cada olhar, cada toque. Sentia-me culpada, mas ao mesmo tempo sentia-me mais mulher do que nunca havia me sentido na vida. O encontro na biblioteca aconteceu exatamente como ele havia prometido. Era uma tarde de terça-feira, o sol entrando pelas janelas altas e criando desenhos dourados no chão de madeira encerada. A biblioteca do convento era um lugar que eu sempre amei. Paredes forradas de livros antigos, cheiro de papel envelhecido e cera de abelha, uma mesa grande de carvalho no meio e algumas poltronas de couro gasto nos cantos. Cheguei pontualmente às 4 horas, como combinado, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que qualquer pessoa poderia ouvir. Ele já estava lá, sentado numa das poltronas, lendo um livro grosso de capa vermelha. Quando me viu entrar, fechou o livro devagar e sorriu daquele jeito que só ele sabia sorrir. Conceição, disse, levantando-se. Venha, sente aqui do meu lado. Indiquei a poltrona ao lado da dele e obedeci, mesmo sabendo que aquilo estava errado, que uma noviça não deveria estar sozinha numa sala fechada com um padre, que não deveria estar sentindo aquele frio na barriga, aquela ansiedade gostosa que tomava conta de mim toda vez que ele estava por perto. Você pensou no que conversamos ontem? Ele perguntou, se inclinando um pouco na minha direção. Pensei sim, Miguel. Respondi, pronunciando o nome dele pela primeira vez, e foi como se uma porta se abrisse dentro de mim. E o que concluiu? Que eu estou confusa, admiti, que não entendo o que está acontecendo comigo, mas que não quero que pare. Ele sorriu e estendeu a mão para mim. Quando nossas mãos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo inteiro. Seus dedos eram quentes, firmes, e a forma como ele entrelaçou os dedos dele nos meus me fez sentir como se fôssemos duas partes de uma mesma pessoa. Conceição, ele disse, a voz baixa e carregada de emoção, o que estou sentindo por você vai além de qualquer coisa que já senti na vida. Sei que é complicado, sei que é perigoso, mas não consigo mais fingir que não existe. Eu também, sussurrei. Eu também sinto a mesma coisa. Foi aí que ele se inclinou para frente e me beijou. Foi meu primeiro beijo. Aos 19 anos, criada numa família católica tradicional, educada para ser pura até o casamento, eu nunca tinha sentido os lábios de um homem nos meus. E não era qualquer homem. Era um padre, um homem consagrado a Deus, que deveria ser exemplo de pureza e castidade.
Mas naquele momento, nada disso importava. O beijo foi suave, delicado, cheio de uma ternura que me fez entender o que os livros queriam dizer quando falavam sobre o amor verdadeiro. Seus lábios eram macios, quentes, e a forma como ele segurou meu rosto com as duas mãos, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, me fez sentir como se estivesse derretendo por dentro. Quando nos separamos, eu estava chorando, lágrimas silenciosas que escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Não era tristeza, era uma emoção tão intensa, tão avassaladora, que meu corpo não sabia como processá-la. Não chore, ele sussurrou, secando minhas lágrimas com os polegares. O que acabou de acontecer foi lindo, foi puro, foi real. Mas é pecado, choraminguei. É tudo errado. Conceição, ele disse, pegando minhas duas mãos e beijando cada uma delas. Como pode ser pecado uma coisa tão bonita? Como pode ser errado um sentimento tão verdadeiro? Deus é amor e o que estamos sentindo é a forma mais pura de amor que existe. Durante as semanas seguintes, nossos encontros se tornaram regulares, sempre na biblioteca, sempre depois das orações da tarde, sempre em segredo. Conversávamos por horas sobre teologia, sobre filosofia, sobre a vida, sobre nós. Ele era culto, inteligente, tinha viajado por várias cidades, conhecia o mundo de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. Me contou sobre sua infância em Belo Horizonte, filho de uma família rica, sobre seus estudos no seminário, sobre sua ordenação. Falava com carinho da mãe, que tinha morrido quando ele era adolescente, e com ressentimento do pai, um comerciante rígido que nunca entendeu sua vocação religiosa. Você é a primeira pessoa que realmente me entende, ele dizia, segurando meu rosto entre as mãos. A primeira que vê além da batina, que enxerga o homem que existe por baixo de toda essa performance. Performance. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Por que ele usou justamente essa palavra? Mas eu estava tão perdidamente apaixonada que ignorei todos os sinais, todos os pequenos detalhes que deveriam ter me alertado, como o fato de ele saber exatamente onde encontrar chaves de salas vazias no convento, como ele conhecia os horários e rotinas de todas as freiras, como sempre parecia saber quando estaríamos sozinhos, sem risco de sermos descobertos. Um dia, ele me trouxe um presente, um rosário de pérolas pequenas e delicadas, muito diferente do rosário simples de madeira que todas nós usávamos. Pensei em você quando vi, disse, colocando no meu pescoço, pérolas para uma mulher preciosa. Usei aquele rosário escondido por baixo do hábito, encostado na pele, e toda vez que as pérolas tocavam no meu peito, eu lembrava dele, do toque das mãos dele, dos beijos que trocávamos em segredo. Foi a irmã Socorro que me fez despertar para a realidade. Aconteceu numa tarde de junho, quando eu voltava da biblioteca depois de mais um encontro com Miguel. Estava radiante, com aquele sorriso bobo de quem está apaixonada, quando cruzei com ela no corredor. Ela me olhou de um jeito estranho, um jeito que me fez gelar por dentro. Conceição, ela disse, parando na minha frente, preciso falar com você. Falar sobre o quê? Perguntei, tentando soar natural. Sobre o Padre Miguel. Meu sangue gelou. O que tem o Padre Miguel? Ela olhou para os dois lados do corredor, verificando se não havia ninguém por perto, e me puxou para dentro de uma salinha vazia. Fechou a porta e se virou para mim com uma expressão séria, preocupada. Conceição, você precisa tomar cuidado, ela disse, a voz baixa mas urgente. O Padre Miguel, ele não é o que parece. Do que você está falando? Perguntei, mas minha voz saiu trêmula. Ontem à noite eu não conseguia dormir por causa do calor e fui até a cozinha beber um copo d'água. Quando estava voltando, vi ele saindo da biblioteca com a irmã Lúcia. Era quase meia-noite, Conceição. O que uma noviça estaria fazendo sozinha com um padre a essa hora? Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Você deve ter se enganado, sussurrei. Não me enganei. Ela insistiu. Vi perfeitamente. E tem mais uma coisa. A irmã Fátima anda estranha ultimamente. Chorosa, distraída, sempre com os olhos vermelhos. Ontem eu perguntei se ela estava bem e ela começou a chorar e disse que tinha feito uma coisa terrível, uma coisa que manchou sua alma para sempre. Cada palavra da Socorro era como uma facada no meu peito. Você está insinuando que... Estou dizendo que você não é a única, ela completou.
Estou dizendo que o padre Miguel anda muito próximo de várias noviças. E isso não está certo, Conceição. Padres não podem ter esse tipo de intimidade com freiras. Saí dali arrasada, o mundo desmoronando ao meu redor. Durante o jantar, observei discretamente a irmã Lúcia e a irmã Fátima. Socorro estava certa. Ambas pareciam diferentes. Lúcia, que sempre foi alegre e comunicativa, estava quieta, cabisbaixa. Fátima mal tocou na comida e saiu antes do final da refeição. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava virando de um lado para o outro no beliche, pensando nas palavras da Socorro, tentando entender o que estava acontecendo. Será que Miguel estava mentindo para mim? Será que eu era só mais uma na fila? Será que todo aquele amor que ele dizia sentir não passava de uma farsa? Na manhã seguinte, durante as orações matinais, observei Miguel atentamente. Ele conduzia a missa com a mesma solenidade de sempre, a mesma voz grave e envolvente, os mesmos gestos precisos e ensaiados. Mas agora, eu estava vendo com outros olhos. E percebi coisas que antes não tinha notado. A forma como ele olhava para certas noviças durante o sermão. Como seus olhos demoravam um pouco mais nas mais novas, nas mais bonitas. Como ele sorria de um jeito especial para algumas, como sorria para mim. Depois da missa, quando ele passou por mim na saída da capela, sussurrou: "Biblioteca às 4, como sempre." Mas dessa vez, em vez da ansiedade gostosa de sempre, senti um nó no estômago. Fui ao encontro determinada a esclarecer tudo. Cheguei na biblioteca pontualmente. Ele já estava lá, sorrindo, de braços abertos para me receber como sempre fazia. Mas eu me mantive distante, parada na porta. "Conceição", ele disse, estranhando minha postura. "O que foi? Você parece diferente." "Miguel", comecei, a voz tremendo. "Eu preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja sincero comigo." "Claro, amor. Pode perguntar qualquer coisa." "Eu sou a única?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o sorriso dele morrer lentamente. Vi algo parecido com pânico passar pelos olhos verdes que eu tanto amava. E naquele silêncio eu tive minha resposta. "Conceição", ele começou, mas eu o interrompi. "Não", falei, as lágrimas começando a escorrer. "Não minta para mim. Não mais. Diga a verdade." Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos, e por um momento pareceu muito mais velho, muito mais cansado. "Conceição", disse finalmente, "você não entende como é difícil para um homem como eu viver neste ambiente. Cercado de mulheres bonitas, jovens, puras, é uma tentação constante. Eu sou humano, eu tenho necessidades." "Quantas?" perguntei, cortando sua explicação pela metade. "O quê? Quantas de nós você tu..." Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dele, na forma como desviou os olhos, na forma como seus ombros curvaram como se carregasse um peso invisível. Saí correndo dali, cega de lágrimas, o coração partido em 1000 pedaços. Corri pelos corredores do convento como uma louca, sem me importar com as regras de silêncio, sem me importar com as outras irmãs que me olhavam assustadas. Só parei quando cheguei no meu dormitório, onde me joguei na cama e chorei como nunca tinha chorado na vida. Não eram só lágrimas de decepção amorosa. Era muito mais do que isso. Era a dor de ter perdido minha inocência, minha fé, minha confiança no mundo. Era a vergonha de ter sido tão ingênua, tão fácil de enganar. Era o horror de descobrir que o primeiro homem que eu amei era um mentiroso, um manipulador, um predador que se aproveitava da vulnerabilidade de meninas como eu. Os dias que se seguiram à descoberta da verdade sobre Miguel foram os mais difíceis da minha vida até então. Eu me sentia como se tivesse caído num buraco profundo e escuro, sem conseguir ver nenhuma saída, nenhuma luz no final do túnel. Não conseguia comer, não conseguia rezar, não conseguia dormir direito. E o pior de tudo, não conseguia olhar para ele, durante as missas e aulas, sem sentir uma mistura de raiva, nojo e uma dor no peito que parecia que ia me matar. 3 dias depois daquela conversa terrível na biblioteca, a irmã Fátima sumiu. Simplesmente sumiu, na manhã de quinta-feira. Quando tocou o sino das 5 horas para a primeira oração do dia, a cama dela estava vazia, arrumada, como se ela nem tivesse dormido ali. Suas poucas roupas tinham desaparecido, assim como a mala pequena que cada uma de nós guardava embaixo da cama.
Não deixou bilhete, não disse nada para ninguém. Simplesmente se foi no meio da madrugada, como um fantasma. A Madre Superiora ficou transtornada. Convocou todas nós para uma reunião de emergência no refeitório, depois do café da manhã, e disse que aquilo era uma situação gravíssima, que nunca tinha acontecido na história do convento uma noviça fugir assim, sem explicação, sem autorização. Se alguma de vocês sabe de alguma coisa, se a irmã Fátima se confidenciou com alguém, é seu dever cristão informar imediatamente, disse ela, os olhos percorrendo nossos rostos um por um. Uma alma se perdeu e todas nós somos responsáveis por trazê-la de volta ao rebanho do Senhor. Eu sabia. Eu sabia perfeitamente porque a Fátima tinha fugido. E quando meus olhos encontraram os da irmã Socorro do outro lado da mesa, percebi que ela também sabia. E pelas expressões de algumas outras noviças, percebi que o segredo do Padre Miguel não era tão secreto assim. Mas nenhuma de nós falou. Como é que uma menina de 19 anos, criada para respeitar a autoridade religiosa acima de tudo, ia conseguir chegar para a Madre Superiora e dizer que o padre confessor estava seduzindo as noviças? Quem ia acreditar? E mesmo que acreditassem, quem ia ter coragem de enfrentar as consequências? Miguel participou daquela reunião como se nada tivesse acontecido. Estava sentado ao lado da Madre Superiora, com a postura ereta, as mãos cruzadas sobre a mesa, a expressão de preocupação cristã perfeitamente ensaiada. Quando a madre pediu para ele falar alguma coisa sobre a situação, ele se levantou, fez o sinal da cruz e disse: Minhas irmãs, devemos orar pela alma perdida da irmã Fátima. Às vezes, o demônio se aproxima de nós quando estamos mais vulneráveis, quando nossa fé ainda está sendo testada. É possível que ela tenha sucumbido a alguma tentação mundana, algum pensamento impuro que a afastou do caminho de Deus. Mas não devemos julgá-la. Devemos apenas orar para que ela encontre o caminho de volta. Tentação mundana, pensamento impuro. Ouvir aquelas palavras saindo da boca dele, sabendo que eu sabia, foi como levar uma bofetada na cara. Ele estava jogando a culpa na Fátima, fazendo parecer que ela tinha sido fraca, pecaminosa, quando na verdade ela tinha sido vítima dele. Foi naquele momento que alguma coisa mudou dentro de mim. A dor e a decepção começaram a se transformar em raiva. Uma raiva fria, controlada, mas intensa como fogo. Eu não podia deixar aquilo passar. Não podia deixar que ele continuasse fazendo com outras meninas o que fez comigo, com a Fátima, com sabe Deus quantas outras. Naquela mesma tarde, procurei a irmã Socorro. Encontrei ela no jardim, cuidando das rosas, e pedi para conversar em particular. Fomos até um cantinho mais afastado, perto do muro que separava o convento da rua, onde ninguém poderia nos ouvir. Socorro! Comecei. Você estava certa sobre o Padre Miguel. Sobre tudo. Ela parou de mexer na terra e me olhou com uma expressão que misturava tristeza e alívio. Eu sabia. Sussurrou. Pelo jeito que você estava ultimamente, eu imaginava que... Ele me fez acreditar que eu era especial. Continuei, as palavras saindo aos jorros, como se eu estivesse vomitando todo o veneno que tinha engolido. Me disse que me amava, que nunca tinha sentido nada igual por ninguém. E eu acreditei. E eu acreditei em cada palavra. Conceição, mas agora eu sei que a Fátima também passou por isso. E provavelmente outras também. E ele vai continuar fazendo isso, Socorro. Vai continuar se aproveitando de meninas como nós, usando nossa fé, nossa inocência, para satisfazer os apetites dele. Socorro segurou minhas mãos, que estavam tremendo de raiva. O que você quer fazer? Quero que ele pare, respondi, sem hesitar. Quero que ele pague pelo que fez. Quero que todo mundo saiba que tipo de homem ele realmente é. Passamos as 2 semanas seguintes planejando. Socorro era mais velha que eu, mais madura, tinha mais experiência de vida. Me ensinou a ser mais observadora, mais cuidadosa. Começamos a prestar atenção nos padrões de comportamento do Miguel, nos horários que ele procurava certas noviças, nas salas que ele usava para seus encontros secretos. Descobrimos que ele não usava só a biblioteca. Tinha chaves de várias salas do convento, a sala de costura, o depósito de material de limpeza, até mesmo uma salinha no porão que era usada para guardar decorações de festa. E descobrimos que ele tinha um sistema bem organizado. Nunca ficava com a mesma menina por muito tempo, sempre rodava entre várias,
Sempre escolhia as mais novas, as mais inseguras, as que tinham menos chance de questionar ou denunciar. A irmã Lúcia era a próxima da lista. Percebi pelos olhares que ele lançava para ela, pela forma como ele sempre arranjava um jeito de ficar perto dela depois das aulas. Lúcia era ainda mais nova que eu. Tinha acabado de fazer 18 anos. Era filha de uma família de lavradores do interior, muito simples, muito inocente. O tipo perfeito de vítima para ele. Foi então que tivemos a ideia. E se a gente conseguisse flagrar ele no ato? Sugeriu Socorro. Se a gente conseguisse uma prova concreta do que ele anda fazendo? Como? A gente podia seguir ele, descobrir onde e quando ele vai se encontrar com a próxima vítima e aparecer na hora certa. Era arriscado. Se dessemos azar, se ele descobrisse o que estávamos tramando, poderíamos ser expulsas do convento ou coisa pior. Mas eu estava determinada. A raiva que sentia por ele tinha se transformado numa força que eu nem sabia que possuía. A oportunidade apareceu numa terça-feira de julho. Durante a aula de teologia, reparei que Miguel passou um bilhete discreto para Lúcia. Vi ela ler, ficar vermelha e escondeu o papel rapidamente no bolso do hábito. Depois da aula, quando ela saiu, me aproximei dela no corredor. Lúcia? Chamei, tentando soar casual. Você tá bem? Parece meio nervosa. Ela me olhou com os olhos arregalados, como um animal assustado. Estou bem, Conceição? Por que pergunta? É que vi o padre Miguel te entregar alguma coisa durante a aula. Era importante. Ela hesitou por um momento. Depois chegou mais perto e sussurrou. Ele quer me encontrar hoje à noite, na sala de costura. Disse que quer conversar sobre minha vocação, que percebeu que estou passando por algumas dificuldades espirituais. Meu sangue ferveu. Era exatamente o mesmo papo que ele tinha usado comigo. Que horas? 10 horas. Depois que todas estiverem dormindo. À noite, eu e Socorro nos posicionamos estrategicamente. Ela ficou escondida no final do corredor que levava à sala de costura e eu me escondi numa salinha vazia bem ao lado, com a porta entreaberta, de onde conseguia ver e ouvir tudo o que acontecesse. Às 10 horas em ponto, vi Lúcia caminhando pelo corredor, descalça para não fazer barulho, o coração certamente batendo tão forte quanto o meu batia naquele momento. Alguns minutos depois, Miguel apareceu vindo do lado oposto, também andando silenciosamente, como quem estava acostumado a se mover pelas sombras. Eles entraram na sala de costura juntos. Esperei alguns minutos, o coração martelando no peito, e depois me aproximei da porta. Estava entreaberta e consegui ouvir perfeitamente a conversa que estava acontecendo lá dentro. Lúcia, você é uma menina muito especial. Ouvi a voz dele com o mesmo tom meloso que ele usava comigo. Desde que cheguei aqui, percebi que você tem algo diferente, algo que as outras não têm. Não entendo, padre. Ouvi a voz dela, trêmula de nervosismo. Você tem uma sensibilidade especial, uma capacidade de amar que vai muito além da média. E isso era a mesma conversa. Palavra por palavra, era exatamente a mesma conversa que ele tinha tido comigo na primeira confissão. Ele tinha um roteiro pronto, uma técnica aperfeiçoada de sedução que aplicava em todas nós. Padre, eu não sei se... Lúcia, ele a interrompeu e ouviu o som de passos, como se ele estivesse se aproximando dela. Me olhe nos olhos. Me diga que você não sente nada especial quando estamos juntos. Foi aí que entrei. Abri a porta com força e entrei na sala como um furacão. Lúcia estava encostada numa das mesas de costura, com Miguel bem próximo dela, as mãos dele nos ombros dela. Quando me viram, os dois congelaram como estátuas. Largue ela, falei, a voz saindo mais firme e forte do que eu esperava. Conceição, Miguel disse, tentando recuperar a compostura. O que você está fazendo aqui? Impedindo que você faça com ela o que fez comigo, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. E com a Fátima? E com quantas outras, Miguel? Lúcia me olhou sem entender nada, os olhos arregalados de confusão. Miguel tentou dar um passo na minha direção, mas eu me mantive firme onde estava. Conceição, você não entende... Entendo perfeitamente. Cortei. Entendo que você é um mentiroso, um manipulador, um predador que se aproveita de meninas inocentes para satisfazer seus desejos doentios. Cuidado com o que você está dizendo. Ele ameaçou,
e pela primeira vez vi uma expressão realmente perigosa no rosto dele. "O quê?" desafiei. "Você vai me expulsar do convento? Vai contar para a Madre Superiora que eu sou uma mentirosa? Então vai ter que explicar para ela o que você estava fazendo aqui sozinho com a Lúcia, às 10 horas da noite." Foi nesse momento que Socorro apareceu na porta, trazendo mais 2 noviças com ela, a irmã Carmen e a irmã Beatriz. As 5 mulheres na porta da sala, todas olhando para ele com expressões que iam da repulsa ao nojo. Miguel entendeu que tinha perdido, que o jogo tinha acabado, que não havia mais como sustentar a farsa. "Vocês não sabem o que estão fazendo", disse. Mas a voz dele saiu mais fraca, sem a convicção de antes. "Vocês vão se arrepender disso." "Não", respondi, sentindo uma força nova crescendo dentro de mim. "Quem vai se arrepender é você, porque amanhã de manhã, logo depois das orações matinais, nós 5 vamos procurar a Madre Superiora. E vamos contar tudo, cada detalhe, cada mentira, cada manipulação. E aí você vai ter que explicar para ela, para a igreja, para todo mundo, que tipo de pastor você realmente é." Ele saiu dali sem dizer mais nada, com os ombros curvados, derrotado. E pela primeira vez em semanas, eu me senti livre. Livre da culpa, livre da vergonha, livre do peso daquele segredo que estava me sufocando. Na manhã seguinte, cumprimos nossa promessa. A conversa com a Madre Superiora foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Estávamos todas as 5 sentadas na sala dela, Socorro, eu, Lúcia, Carmen e Beatriz, numa manhã de julho de 1961 que mudaria o destino de todas nós para sempre. A madre estava sentada atrás da mesa grande de mogno, com as mãos cruzadas sobre a mesa, ouvindo em silêncio cada palavra que dizíamos, cada detalhe que revelávamos sobre os meses de manipulação e abuso do Padre Miguel. Quando terminamos de contar tudo, o silêncio na sala foi ensurdecedor. A Madre Superiora ficou vários minutos sem dizer nada, apenas olhando para suas próprias mãos, com uma expressão que eu nunca esqueço, tristeza profunda misturada com uma raiva controlada que fazia seus olhos cinzentos brilharem como ferro em brasa. "Minhas filhas", disse ela finalmente, a voz pausada, mas firme, "vocês foram muito corajosas em me procurar. Sei que não foi fácil, e quero que saibam que acredito em cada palavra que disseram." Foi um alívio enorme ouvir aquilo. Durante semanas eu tinha tido medo de que ninguém acreditaria em nós, de que achariam que éramos meninas histéricas inventando histórias. "O Padre Miguel será removido do convento hoje mesmo", continuou ela. "Já enviei uma carta para o bispo comunicando a situação. Ele nunca mais colocará os pés aqui e posso garantir que nunca mais será designado para trabalhar com freiras novamente." "E a irmã Fátima?", perguntou Socorro. "Vocês vão tentar trazê-la de volta?" A madre suspirou. "Vamos tentar entrar em contato com a família dela, ver se conseguimos localizá-la. Mas, bem, talvez seja melhor que ela refaça sua vida em outro lugar. O trauma do que passou aqui pode ser grande demais para ela conseguir retomar a vocação religiosa." Nos dias seguintes, o convento ficou num clima estranho, meio fantasmagórico. Miguel sumiu da noite para o dia, como se nunca tivesse existido. Chegou um padre substituto, um senhor de 60 anos, bondoso mas distante, que conduzia as missas e confissões de forma completamente diferente, sempre com a porta aberta, sempre com outras freiras presentes, sempre mantendo a distância respeitosa que deveria existir entre confessor e penitente. Mas para mim, o estrago já estava feito. Não conseguia mais rezar como antes. Não conseguia mais sentir aquela fé pura e inabalável que me trouxe ao convento. Toda vez que olhava para o crucifixo na capela, em vez de ver Cristo Salvador, eu via o rosto de Miguel, ouvia a voz dele dizendo que aquilo era amor puro, amor verdadeiro. Toda vez que tentava me concentrar nas orações, minha mente voava para aqueles beijos na biblioteca, para a sensação das mãos dele na minha pele, para a vergonha que sentia de ter acreditado em cada mentira. 3 meses depois, pedi para falar com a Madre Superiora novamente. "Madre", comecei, as palavras saindo com dificuldade. Eu não sei se tenho vocação para a vida religiosa." Ela me olhou com compreensão, quase como se estivesse esperando aquela conversa. "O que aconteceu mudou alguma coisa em você? Não foi, minha filha?" "Mudou tudo", admiti, as lágrimas começando a escorrer. "Não consigo mais rezar como antes. Não consigo mais confiar em nada, em ninguém."
nem em mim mesma. Conceição, ela disse, se levantando e vindo se sentar na cadeira ao meu lado. O que você fez aqui foi um ato de coragem extraordinário. Você salvou outras meninas de passar pelo que você passou. Você enfrentou um homem poderoso, respeitado, e teve a coragem de dizer a verdade mesmo, sabendo que seria difícil, doloroso. Mas eu me apaixonei por ele. Confessei, a voz saindo como um sussurro. Eu senti desejo, madre. Senti vontades que uma noviça nunca deveria sentir. E mesmo sabendo que estava errado, eu gostei. Gostei de me sentir especial. Gostei de me sentir amada. Gostei dos beijos, dos toques. Como é que uma pessoa assim pode ser esposa de Cristo? A madre segurou minhas mãos, com uma ternura que eu não esperava. Minha filha, disse ela, você era uma menina de 19 anos, criada numa família amorosa, cheia de sonhos e esperanças. Você foi manipulada por um homem experiente, que sabia exatamente como tocar nas suas vulnerabilidades, nos seus desejos mais profundos. O erro não foi seu, o pecado não foi seu, mas eu poderia ter resistido e insistir. Poderia ter dito não, poderia ter saído correndo na primeira vez que ele me tocou. Poderia. Ela concordou, mas não fez. E sabe por quê? Porque você é humana. Porque Deus nos fez com a capacidade de amar, de desejar, de sonhar. E não há nada de errado nisso. O errado foi ele se aproveitar disso. Ficamos conversando por mais de 1 hora. A madre me contou que, durante seus 40 anos de vida religiosa, ela já tinha visto situações parecidas. Havia conhecido outros padres que se aproveitavam da posição de poder para seduzir freiras jovens. Me disse que isso era mais comum do que as pessoas imaginavam, mas que quase nunca vinha à tona porque as vítimas ficavam com medo de denunciar, com vergonha, com culpa. Você quebrou esse ciclo, disse ela. Você teve a coragem que muitas outras não tiveram. E isso, minha filha, isso é santo, isso é divino. No final de outubro de 1961, saí do convento. Não foi uma fuga no meio da noite, como a da Fátima, foi uma saída oficial, respeitosa, com a bênção da Madre Superiora e o carinho das outras irmãs. Levei minhas poucas roupas na mesma mala de couro marrom que tinha trazido 10 meses antes, mas era uma pessoa completamente diferente da menina ingênua que tinha entrado ali. Minha família ficou devastada. Minha mãe chorou por dias, sem entender por que a filha, que sempre foi tão religiosa, tão certinha, tinha abandonado a vocação. Meu pai ficou furioso. Disse que eu tinha trazido vergonha para a família, que as pessoas iam falar, iam julgar, e realmente falaram. Numa cidade pequena como Diamantina, nos anos 60, uma moça que saía do convento era vista com desconfiança, como se houvesse alguma coisa errada com ela. Mas eu não contei a verdade para ninguém. Disse apenas que tinha descoberto que não tinha vocação, que Deus tinha outros planos para minha vida. Carreguei o segredo do que realmente aconteceu durante mais de 60 anos, porque naquela época não se falava sobre essas coisas. Não se acreditava em mulheres que denunciavam homens respeitáveis. Não se questionava a palavra de padres. Consegui um emprego como professora primária numa escola pública de Diamantina. Foi difícil no começo. Eu mal tinha terminado o curso normal, não tinha experiência e tinha que lidar com o preconceito das pessoas que sabiam da minha passagem pelo convento. Mas descobri que eu tinha jeito para ensinar. As crianças gostavam de mim, os pais confiavam em mim e aos poucos fui me reconstruindo. Namorei alguns homens ao longo dos anos, mas nunca consegui me entregar completamente. Sempre havia uma parte de mim que ficava de guarda, desconfiada, com medo de ser enganada de novo. Casei uma vez, aos 32 anos, com um comerciante viúvo que tinha 2 filhas pequenas. Durou apenas 3 anos. Ele era um homem bom, honesto, mas eu não conseguia amá-lo como ele merecia. Eu não conseguia confiar nele como uma esposa deveria confiar no marido. Me dediquei ao trabalho e às crianças que criava na escola. Durante 40 anos, fui professora. Ensinei a ler e escrever centenas de crianças, vi gerações inteiras crescerem e se formarem. Algumas daquelas crianças viraram médicos, engenheiros, professores. Outras se tornaram pais e mães de família, pessoas honestas e trabalhadoras, e sempre tive orgulho de ter feito parte da formação delas. Mas a dor do que aconteceu no convento nunca sarou completamente. Era como uma cicatriz, que doía nos dias de chuva, que lembrava sua presença sempre que eu baixava a guarda. Durante anos tive pesadelos com o padre Miguel. Sonhava que ele voltava,
que me procurava, que tentava me convencer de que tudo tinha sido real, que o amor que ele dizia sentir por mim era verdadeiro. Só fui ter notícias dele de novo em 1900. Li numa revista católica que ele tinha morrido num acidente de carro em São Paulo, onde estava trabalhando numa paróquia. A matéria falava dele como um padre exemplar, dedicado aos pobres, amado pelos fiéis. Li aquilo e senti uma raiva que me consumia por dentro. Como era possível que ele tivesse continuado sua carreira normalmente? Como se nada tivesse acontecido? Como era possível que nunca tivesse pagado pelo que fez? Mas com o tempo, aprendi que a vida às vezes é injusta mesmo, que nem sempre os culpados pagam pelos seus crimes, nem sempre as vítimas recebem a justiça que merecem. O que importa é como a gente escolhe viver depois da tempestade. E eu escolhi viver. Escolhi não deixar que a mágoa me destruísse. Escolhi perdoar, não por ele, mas por mim. Escolhi transformar a dor em força, a raiva em sabedoria, o trauma em lição de vida. E, principalmente, escolhi usar minha experiência para proteger outras pessoas. Durante todos esses anos como professora, sempre fiquei de olho nas minhas alunas. Quando percebia que alguma estava sendo assediada, maltratada ou manipulada por algum homem, fosse pai, padrasto, professor ou qualquer outro, eu conversava com ela, ensinava os sinais de alerta e explicava que não era normal um adulto pedir segredo sobre carinhos especiais, que não era culpa dela se alguém estava fazendo coisas erradas com ela. Salvei várias meninas ao longo dos anos. Denunciei pais abusivos, professores inconvenientes, parentes desrespeitosos. Nem sempre deu certo. Às vezes as famílias não acreditavam, às vezes as autoridades não davam importância. Mas sempre tentei, sempre usei minha voz para defender quem não conseguia se defender sozinha. E hoje, aos 82 anos, sentada aqui nesta cadeira de balanço da minha varanda, olhando para as montanhas de Diamantina que viram toda a minha história, eu posso dizer uma coisa: valeu a pena. Valeu a pena ter tido coragem de enfrentar o padre Miguel naquela noite na sala de costura. Valeu a pena ter denunciado ele para a Madre Superiora. Valeu a pena ter carregado essa dor durante todos esses anos, porque ela me fez mais forte, mais sábia, mais humana. Nunca mais pisei numa igreja depois que saí do convento. Minha relação com Deus se tornou particular, silenciosa, longe de instituições e rituais. Rituais. Rezo sozinha, na minha cama antes de dormir. Converso com ele quando estou regando as plantas do quintal. Agradeço todos os dias por ter sobrevivido, por ter conseguido me reconstruir, por ter tido a oportunidade de ajudar outras pessoas. E acredito de verdade, que Deus me perdoou há muito tempo pelos beijos que dei naquele padre, pelos sentimentos que senti, pelas vontades que tive, porque Ele sabe que eu era só uma menina assustada, sozinha, procurando amor num mundo que não me ensinou direito como reconhecer quando o amor é verdadeiro e quando é só manipulação. Pausa longa, olhar distante. Vocês que estão assistindo ao Diário da Vovó Revela hoje, se alguma de vocês já passou por algo parecido, quero que saibam que não foi culpa de vocês. Se alguém em posição de poder, padre, pastor, professor, chefe, qualquer um, tentou se aproveitar da confiança de vocês, da vulnerabilidade de vocês, saibam que o erro não foi de vocês. E se vocês têm filhas, netas, sobrinhas, conversem com elas. Ensinem que existe diferença entre carinho e abuso, entre amor e manipulação, entre proteção e controle. Ensinem que elas têm o direito de dizer não, o direito de correr, o direito de gritar, o direito de denunciar. Porque a única forma de quebrar esses ciclos de abuso é com a verdade. É tirando esses segredos da escuridão e trazendo eles para a luz. É dando voz para quem foi silenciada, é acreditando em quem teve coragem de falar. Hoje eu contei minha história pela primeira vez em 63 anos. E vocês sabem qual é a sensação? É como se eu tivesse tirado um peso de 100 quilos das costas. É como se eu finalmente pudesse respirar direito. O padre Miguel morreu achando que tinha ganhado. Morreu levando o segredo dele, sem nunca ter assumido o que fez, sem nunca ter pedido perdão. Mas eu tô aqui, viva, inteira, com 82 anos bem vividos, com a consciência limpa, com a certeza de que fiz o que tinha que fazer. E essa, meus queridos, essa é a verdade que ninguém nunca soube, até hoje. Silêncio longo, olhar direto para a câmera. Hoje eu sou só uma senhora que planta tomate no quintal
e faz doce de leite para os vizinhos. Mas naquela época, eu fui a minha própria salvação. E de várias outras meninas também. Mas isso ninguém pode tirar de mim.